Seguinte, 49ers, pra quem acompanhou desde o começo da temporada, ele era o meu candidato pro Super Bowl da NFC. O que, né, se concretizou na pior forma possível. Porque eu vou dizer bem claramente que no último mês eu torci muito contra o 49ers. E ao longo da temporada, a minha relação com o 49ers também teve seus altos e baixos, tá? Por curiosidade, o Coelho estava aqui cobrindo você durante a sua viagem na pior fase do 49ers na temporada. Imagina que sufoco pra ele. Exatamente, o Coelho veio aqui, olhou pra essas câmeras, deu a cara a tapa nas 3 semanas que o 49ers estava perdendo. Essa deve ter sido a pior sensação possível. Tristeza. Você traz ele aqui pra ser sabatinado ao vivo. Exatamente, pra falar do time dele sendo derrotado 3 semanas seguidas. Pro Cleveland Browns, que não estava bem naquele momento. Pro Minnesota Vikings, que naquele momento estava... eu acho que ele tinha 5 derrotas. E aí ele ganhou do 49ers. Era alguma coisa assim. E pro Bengals, que também... Vamos lá, o Bengals não estava bem, mas o Bengals também teve todo o lance todo com o Joe Burrow. E, enfim... Apesar que o Jake Browning foi um dos excelentes backups né? Com certeza. Da temporada. Mas vamos lá. No momento em que o Coelho estava vindo aqui, foi a pior fase. Tanto que eu estava fazendo o nosso Power Rank naquelas semanas, e na terceira semana eu falei, chega. Então, esse time foi aquela sequência de 3 jogos, 6, 7, 8. E eles perderam os 3 jogos, marcando 17 pontos nos 3 jogos, e tomando 19 contra o Browns, 22 contra o Vikings e 31 contra o Bengals. O Bengals deu uma surra neles. Agora, eles estavam fazendo acima de 30 pontos em todos os jogos até essas 3 semanas. Então foi uma semana muito estranha. Aí veio a bye week, e depois da bye week, esse time voltou a ser elite. Floresceu de novo. Floresceu de novo. E aí, algumas coisas interessantes. Desde o começo, desde a pré-temporada, desde a off-season, a gente fala que o 49ers tem o melhor elenco da NFL. Mas eles têm, em termos de talento. Eles têm, exatamente. Tá, inclusive, poxa, se for comparar, a gente fala do Kansas City Chiefs, que é um time decisivo. Eu ia trazer um comentário sobre isso. Exatamente. Mas em termos de talento, no papel de talento, os 49ers têm, eu falei várias vezes em outros programas, tem Pro Bowl em todas as unidades desse time. E se você parar... Com exceção do quarterback, Brock Purdy. Mas o Brock é bom. É bom, o Brock é bom. Assim, eu ainda tenho ressalvas em relação ao Brock, mas assim, eu não discuto que o Brock, ele é extremamente competente, eficiente, e no último jogo contra o Lions, foi a primeira vez que eu olhei pra ele, tipo, e deu um brilhinho no olho, sabe? Cara, principalmente correndo com a bola. Eu vou te falar. Estendendo jogada e correndo com a bola. Cara, esse é um dos comentários que eu ia fazer sobre 49ers nesse próximo jogo. Porque, assim... um dos links que eu quero fazer é sobre isso, sobre o crescimento dele nos playoffs. Que ano passado a gente não viu isso, né? Exato, porque ele se machucou. Porque ele se machucou. E talvez também porque foi o primeiro ano dele, né? Mas assim, a realidade é que, apesar de ser primeiro ano ou não, indifere. Esse ano a gente conseguiu ver um Brock Purdy mais amadurecido. Mas pela consistência que ele jogou no ano passado, se ele tivesse jogado nos playoffs, com certeza ele teria jogado bem. Sim. Quer dizer, teria jogado melhor. Se tivesse ficado saudável, né? Esse é o ponto. Foi o 49ers sem ele. E eu vou falar uma real. Vocês podem falar o que quiser do quarterback, né? Do Brock Purdy como quarterback, que ele é um gerenciador de jogos, mas a gente já falou sobre isso, inclusive semana passada, programa da semana passada a gente falou na pós-final de conferência. A gente comentou que, tipo, justamente a melhor, eu falei isso, eu me lembro de ter falado isso, a melhor qualidade de um quarterback é a capacidade dele de tomar decisões e ter precisão, convicção e precisão nas suas tomadas de decisão, certo? Em acionar os caras que estão no ataque. Cara, Brandon Ayuk, cara, ele é destaque desde o ensino médio, sim, é um dos melhores receivers da liga. Porra, Deebo Samuel, tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo, é envolvido, é extremamente flexível. Um dos melhores receivers da liga? Sim, terminou entre os top 10 da liga. George Kittle, tight end da liga. Tipo, esse ano, ano passado nem tanto, mas esse ano eu considero ele melhor que o Travis Kelce. Não, o Travis Kelce... Ano, sim, com certeza. Agora, olha um detalhe interessante sobre isso. A gente falou agora há pouco sobre o Chiefs. A gente falou o nome do Mahomes, a gente não chegou nem a falar do Kelce. E aí, você ainda falou do Kadarius Toney no quesito negativo, exatamente. Aí, quando a gente vai falar sobre o 49ers, olha quantos... Eu só falo de positivo, cara. E olha a quantidade de nomes incríveis nesse time. Até por isso, imagine,
o Chiefs, ele tá defendendo o título. Sim. Ele é uma nova dinastia nos últimos anos. Se ele ganhar este ano, eu vou aceitar que eles são uma dinastia. Perfeito. Se eles ganharem este ano. Tudo bem, e mesmo assim nas apostas ele tá abaixo. Então, é engraçado isso, né? O 49ers, ele é realmente na casa de apostas, né? Em todos os lugares, Las Vegas, etc. O 49ers continua sendo favorito pra ganhar esse jogo, né? Mas por quê? Por causa desses talentos no papel. No papel falando, esses caras são excepcionais, cara. Só tem estrela nesse time. E claro, isso tudo só é possível porque o Brock Purdy tá em contrato de novato. Inclusive, eu tinha anotado isso que eu acho que... Eu não sei se eu falei semana passada, mas o impacto do Brock Purdy no time, em termos salarial, é de $889 mil para um quarterback, que é o cara que normalmente recebe mais. Literalmente o cap hit dele é de menos que $890 mil, cara. Ele tá empatado em 1.406, empatado, 1.406 de todos os atletas da liga. Em compensação, Patrick Mahomes do outro lado, que justamente tá sem talentos, digamos, comprovados na liga, por assim dizer, com exceção da linha ofensiva, que tá indo muito bem. E Travis Kelce, obviamente. Cara, eu não vou mencionar Travis Kelce porque o óbvio não precisa ser falado aqui. Perfeito. Mas, enfim. Não tem os mesmos talentos que o Brock Purdy. Cara, o Patrick Mahomes tem 37 milhões de impacto no cap salary, né? No máximo salarial que pode ser pago para um elenco durante o ano. Esse é o maior cap hit, né? É o maior impacto de salarial que pode ser feito na liga no momento. 37 milhões, garantidos, né? O Brock ainda vai ter mais 2 anos com esse contrato desgraçado dele. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.